Olá, bom dia, graça e paz. É uma satisfação levar uma palavra para vocês nesta manhã, neste dia. A palavra do Senhor diz: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Eu creio que você pode não gostar dessa reflexão. Se for o caso, você me perdoe. De toda forma, eu recomendo que ore pela palavra de Deus e também por esta palavra de hoje, para que ela possa ser útil de alguma maneira. E recomendo que leia Mateus 25, 31 a 46, todo o texto, no qual está inserido o versículo que eu mencionei acima. O nosso texto está falando sobre o juízo final. Ele está dizendo que será muito importante que a gente tenha cuidado bem dos pequeninos irmãos de Jesus, para que a gente não se dê mal no juízo. E os pequeninos irmãos de Jesus não são necessariamente as crianças, mas as pessoas que necessitam de cuidado, que necessitam de ajuda. Na semana que passou, e parte dessa semana, a gente teve o privilégio de fazer uma viagem há muito programada e depois suspensa por causa da pandemia. E estivemos em Pernambuco e Paraíba, inclusive no interior, lá no Agreste, região de muita seca e muito sofrimento. A região de Campina Grande, por exemplo, que é uma cidade que me surpreendeu. Muita gente certamente nem imagina que seja a cidade brasileira que tem mais doutores por habitante, uma cidade de 412 mil habitantes. A gente nessa cidade fez uma visita à Feira Livre no sábado e chegamos quando já estava quase no horário de fechar. Um grande mercado de quinquilharias, mas também de produtos da terra, alimentos de toda ordem, de toda sorte. E no final dessa feira já havia muita sujeira pelo chão e alguns restos de alimentos. Então eu vi ali uma senhora cuja dor se via no seu semblante, nos seus olhos, ajuntando algumas coisas no chão. E foi grande a felicidade dela quando ela achou embaixo de uma banca 3 batatas inglesas que alguém tinha perdido ali. E, eu reparei que ela, com muita alegria, juntou isso e ia colocando algumas coisinhas numa sacola magra, com muito sofrimento. E é impressionante como há pessoas em situação de pobreza, de fome, e as pessoas pedem muito, não dinheiro, mas alimento, comida mesmo. E a gente percebe que muitas pessoas, turistas, também ajudam. Eu sei que há muitas maneiras e muitos comentários sobre isso, mas a urgência é a fome, o sofrimento. Uma pessoa de um restaurante lá em Porto de Galinhas me disse: nós já estamos acostumados com isso aqui. Mas pode o ser humano se acostumar com a fome do outro? Com a falta de moradia? Eu vi muitas pessoas, coisa que nós aqui no sul vemos menos, mas muitas pessoas andando descalço, morando embaixo de lona plástica, embaixo de um sol escaldante. E nós não podemos nos acostumar com isso. Eu sei que há muitas situações lá de seca, de perda de colheitas, porque a gente viu as pessoas plantaram, mas mirrou, não colheram. Há muita situação de fome. E esse é um Brasil que muitos não conhecem. Quem mora numa cidade como essa, onde eu estou aqui, mal vê pessoas empobrecidas. Eu sei que tem nas capitais e que aumentou muito nesse último período agora, nesses últimos anos,
o número de pessoas sem casa, sem alimento. Na verdade, eu me envergonho de que nós vivamos numa situação dessas. Algumas pessoas desviando recursos públicos, mesmo da saúde, pagando fortunas em licitações super faturadas, recebendo parte do pagamento dos seus funcionários lá na Assembleia, na Câmara e assim por diante. É lamentável que os pequeninos irmãos de Jesus estejam passando tanta fome, como a gente vê agora. Então nós precisamos nos importar com isso. Talvez não possamos fazer grande coisa. Talvez o mais fácil seria que nós nos colocássemos em oração para pedir que esse tipo de sofrimento seja superado. Mas precisamos fazer mais do que isso. E quando podemos repartir, compartilhar, orar sim também, mas também defender políticas públicas que incluam as pessoas, que haja bons empregos e não esse trabalho com cada vez menos garantias também. Jesus disse que Ele vai reparar naquilo que nós fizemos aos pequeninos, de bom e de ruim. Aquilo que fizemos de bom nos ajudará no juízo. E aquilo que nós tivermos deixado de fazer de bom, aquilo que fizemos e que foi ruim ou que nós não fizemos de bom, isto nos poderá implicar em dificuldade. Pense nisso, reflitamos sobre isso. Vamos juntos pensar que é necessário que superemos esse tipo de mazela. A todos bom dia, um grande abraço.